Primeira lei de Mendel. Então, Gregor John Mendel, né, conhecido como o pai da genética, foi um biólogo, botânico, monge austríaco, porque nasceu lá na Áustria em 1822. Então, ele era filho de camponês, né, vivia ali no campo, gostava e observava muitas plantas. Quando cresceu, foi para o mosteiro, né, virou monge. E lá ele estudou, além de teologia e línguas, ele também estudou ciências naturais, matemática e física. E aí, por estudar as ciências naturais, ele começou a observar a transmissão aí de características, né, de pais para os filhos, ou começou a observar as plantas, né? E aí ele resolveu estudar essa transmissão aí de características, certo? E aí ele escolheu as ervilhas, né, para seu estudo, devido a essas principais características aí delas. Elas possuem, são hermafroditas, né, possuem os dois sexos na mesma planta. Devido a isso, tem a autopolinização, então nós temos aqui uma flor. Então, na mesma flor, ela possui um órgão feminino e um órgão masculino. Elas são rápidas na reprodução, menos de um ano já está produzindo sementes. Possuem os órgãos, né? É fácil para ser manipulado. Por exemplo, aqui nós temos tem o estigma e a antera, né? E aí aqui é fácil de você retirar o órgão masculino, né? Para evitar a autopolinização e controlar ali a reprodução delas, né? Possuem características distintas, ou seja, não tem intermediárias. Por exemplo, a semente ou ela pode ser verde ou ela pode ser amarela. Então, não existe um intermediário entre as características para se estudar. Então, é mais fácil para você. Foi mais fácil ali para Mendel descobrir, fazer os estudos ali genético utilizando essas plantas. Qual foi a metodologia que ele utilizou? Primeiramente, aqui embaixo, selecionou uma planta pura para cada tipo de caractere. Então, ele pegou plantas que só tivessem sementes de cor verde. Então, ele deixou a autorreprodução até o momento que elas somente produzissem semente de cor verde. Então, assim, ele selecionou planta pura. Aí, ele pegou a ervilha que só produziam sementes de cor amarela. Então, ele deixou ela se autorreproduzir até o momento que só produziam cor amarela. Então, ele selecionou e controlou geneticamente aí, através da seleção, somente plantas puras. Aí, ele pegou elas, fez uma castração, né? Utilizou o método de castração, cortou aqui, ó, o estame, né, para que não ocorresse a autofecundação, controlando ali uma fecundação cruzada. E ele trabalhou um caractere de cada vez, uma característica específica por vez. Então, aqui uma imagem, uma representação. Então, ele pegou a planta que produz somente semente de cor verde, cruzou ela com a planta que produzia somente cor amarela. Essas duas plantas iniciais, ele denominou de geração P, ou seja, com sementes puras, ou também conhecida como geração parental. Essa planta que foi cruzada, ela foi desenvolvendo, né, originou ali as vagens, e dentro das vagens ela produziu as sementes. Todas as suas sementes saíram de cor amarela. Então, ele fez o cruzamento de semente verde com a de semente pura amarela. E na primeira geração, ou seja, geração filial 1, ele viu que todas deram sementes amarela, ou seja, essa semente, ela é considerada uma semente híbrida, porque ocorreu o cruzamento entre duas espécies, certo? Pegou todas essas sementes, plantou ela novamente, deixou ela crescer, ela teve a autofecundação naturalmente, ele não interferiu. Ela produziu ali a vagem deu os frutos, né? Aliás, a vagem é o fruto, e deste fruto originou as sementes todas de
cor amarela? Não. Elas produziam amarela e também semente de cor verde. Então, na geração F2 é que foi aparecer a característica da geração parental, ou seja, a geração P. E o que ele observou com isso? Que conclusão que ele chegou? Ele chegou a algumas deduções. Ele chegou às seguintes deduções. Primeira dedução, que quando se cruza as plantas com sementes amarela com a verde, obtiveram sementes amarelo. Então, o amarelo vai ser dominante sobre a cor verde, ou seja, ele criou o princípio da dominância. Na segunda dedução dele, que quando a cor verde não se manifestou na F1, mas ele foi se manifestar na F2, deu a este conhecimento a seguinte explicação, que o F1 ficou recessivo lá na F1. Então, a cor verde ficou recessivo na F1. Então, ele denominou de princípio da recessividade. Então, que determinadas características, né, são recessivas na determinada geração. Terceira dedução, que cada caractere é representado por dois fatores. Então, esse caractere, representando a cor, ele é representado por dois fatores. E esses fatores, né, chamamos de alelos, ou seja, são alojados dentro, em dose dupla, dentro da célula. Hoje, né, nós sabemos que esses dois fatores correspondem a quem? Os cromossomos homólogos, tá? Porque naquela época não conheciam o núcleo celular, não existia os microscópios que nós temos hoje. E aí ele determinou esses dois fatores, representando eles com letras. Aí, no caso, se forem dominantes, azão, azão, se for híbridos, azão e azinho, e se forem recessivos, azinho, azinho. Quarta dedução dele foi que na formação dos gametas, na formação dos gametas, ou seja, quando eles vão sendo formados, esses dois fatores, né, chamados de alelos, que nós sabemos que são os cromossomos, eles se separam. Então, cada gameta que vai sendo surgindo, ou seja, lembrando, os gametas são os espermatozoides e os óvulos, esses fatores vão sendo separados. E que no momento da fecundação, eles voltam a se unir novamente. Então, devido a essa separação desses fatores, né, que nós conhecemos como cromossomos, ele determinou a primeira lei de Mendel, que foi a lei da segregação. Segregação significa separação. Então, foi isso que Mendel descobriu, que os fatores que condicionam uma característica, eles se segregam-se na formação dos gametas. Então, aquele DNA, aquele cromossomo que existe dentro da célula, quando vai formar os gametas, eles vão se separar. Então, uma A vai para uma célula ovo, o outro Azinho vai para outra célula ovo. Então, eles vão se separar. Só que quando eles ocorrem o cruzamento, eles voltam a se unir. E aí, a característica, né, ela volta a aparecer novamente. Curiosidades aí sobre Mendel. Mendel fez 23 mil cruzamentos com ervilhas. No princípio, ele utilizou ratos, porém, ele viu que as plantas eram muito mais fáceis de serem manipuladas. Mendel levou seus estudos até Charles Darwin, que é o pai da evolução, que na época era o cara, né? Com vários artigos publicados. Só que Darwin não deu muita importância para ele, né? Porque tinha muito cálculo e tudo escrito em alemão. Só 35 anos após a morte de Mendel foram publicadas suas obras, né, pelo botânico William Bateson, que foi que traduziu o alemão para o inglês. Vamos voltar aqui um pouquinho.
Em relação à linhagem pura, é importante você saber, linhagem pura é quando ocorrem os homozigotos, tá? Então, quando aparecer a palavra linhagem pura, significa que você vai utilizar azão, azão ou azinho, azinho. Vai depender aí se é dominante ou não a linhagem pura. Linhagem híbrida é quando ocorre cruzamento entre dois genitores com características distintas. Então, quando fala linhagem híbrida ou híbridos, significa que é azão, azinho, ou seja, uma letra maiúscula, uma minúscula, tá? Que são descendentes, os descendentes aí vão ser uma mistura, certo? Então, até a próxima aula que nós vamos estar estudando aí quadro de Pinê.